Magdalena, a Eliane e a Jane foram sucintas até, sobrou um pouco de espacinho e tal, mas vamos te passar a palavra, contar um pouco para a gente como é que está essa situação emergencial aí em Minas Gerais e quais são as ações aí que estão sendo desenvolvidas, que vocês estão programando aí em Minas que possam ajudar a gente aqui também. Tá, tem que ligar, que eu não posso... Peraí, ligou agora o mic? Está me escutando? Sim. Tá? Sim. Ótimo. Primeiro eu queria saudar os meus companheiros aí de sindicato e até os que não estão aqui presentes na live, mas estão presentes aí na luta diária dos satélites, os mais de 20 satélites espalhados pelo Brasil inteiro, que vivem uma situação muito problemática desde sempre. Os artistas vivem uma situação muito difícil, muito frágil, desde sempre, né? A gente tem o Satélite São Paulo, que tem uma vida já bastante longa, que, de alguma maneira, tem um protagonismo nessa história do Brasil inteiro. O Satélite Rio de Janeiro, que é o único centro que, bom, pelo menos até março, né, tinha um centro, um mercado, né, de trabalho profissional funcionando, né, estabelecido, né? Minas Gerais, a gente está ainda na construção desse mercado de trabalho profissional, apesar do sindicato já ter 35 anos de existência, mas nós estamos todos começando. A lei que regulamenta a profissão dos artistas e técnicos tem 42 anos, né? E até hoje, os meus colegas hão de identificar o que eu estou falando, a gente ainda não conseguiu fazer com que a lei seja cumprida integralmente, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo aqui, porque às vezes eu fico espantada com as coisas, nada como o mineiro fala assim, carro apertado é que canta, mas assim, às vezes a gente fica espantado, puxa vida, numa contingência dessa, aí aparece essa possibilidade que a Lei Aldir Blanc está ventilando aí, né? Mas ainda não tem regulamentação. Por enquanto, está todo mundo se reunindo para caramba, todo mundo vendo possibilidades. Eu tenho aqui a carta do Fórum dos Secretários de Cultura, né? Que estão aqui também propondo, né? E eles até estão propondo já 5% dos recursos recebidos para os custos operacionais, né, administrativos e tal, contratação de equipe de apoio, essas coisas todas. Então, assim, a gente fica, por um lado, muito feliz que as pessoas estejam reunidas em torno de um propósito único, mas a gente também fica preocupado porque, assim, quase nunca a gente consegue que os sindicatos, que a categoria, junto com os seus sindicatos, se juntem para discutir sobre o trabalho artístico e técnico, né? Então, assim, a lei é de emergência, né? A gente espera que isso passe, né? Não que o mundo acabe já, né? A gente espera que isso passe, que isso seja realmente uma emergência, providências para uma emergência, mas que também, depois da emergência, a gente possa construir caminhos possíveis para a atividade artística profissional de verdade, que a gente consiga tirar da nossa convivência, da nossa atividade, tanta atrapalhação na questão de o que é ser famoso, o que é ser artista. Não existe o registro DRT de famoso, existe o DRT de ator, atriz e etc., né? E são mais de 100 e tantas funções. A gente fica se perguntando o que será depois dessa pandemia, né? Eu fico aqui pensando nos protocolos
de reabertura, de recomeço. Será que está todo mundo pensando no trabalho artístico propriamente dito, atrás dos bastidores? Né? Está todo mundo fazendo cotas de o teatro que tem 1.700 lugares, ele vai poder receber 10%, 30%, 20%, vai ter que arrancar cadeira e tudo mais. Isso está se cogitando no mundo inteiro. Né? O Roberto mesmo sabe que nas reuniões da FIA estão tratando dessas coisas também por lives, né? Mas a gente fica pensando como que o trabalho artístico se acomoda aí depois. Como é que a gente vai prosseguir? Como é que a gente vai conservar os nossos cachês? Como é que vai ser isso? Né? Se mesmo sem pandemia a gente já tinha um mercado completamente desorganizado, e isso eu quero dizer, eu não estou aqui falando eu estou criticando nenhum sindicato, eu estou falando de não é uma desorganização, não, acho que não é isso, não é essa palavra, uma efervescência pelo trabalho artístico que acabou levando a uma precarização tremenda das condições de trabalho que todo mundo possa ter, vir a ter. As mamães sempre pegam os filhinhos, acabam de nascer e tiram foto dos filhinhos e vão levar em agências, né? Para tirar lá uma foto e tal, e para agenciar o bebê, para já ir fazendo trabalhos artísticos e tudo mais. Nada mal nisso, todo mundo tem toda a liberdade de fazer isso. Mas acontece que o trabalho artístico não pode ser confundido com uma festa, com uma coisa que vai todo mundo fazer e deixa para lá, e se ganhar, ganhou, não ganhar, não ganhou. Então, assim, nossa, 1 minuto já, puxa vida, eu estou só começando. Mas, então, assim, a gente está muito, muito preocupado com esse momento, sabe? Se isso aqui promover uma união da categoria, sensacional. Daqui para frente, se a gente ficar unido a favor da nossa profissão, sensacional. Agora, se a gente for ficar unido só porque passaram numa praça, está cheio de pombo, jogaram milho, os pombos vão todos comer o milho, né? E depois a gente fica sem o que conversar depois, como é que a gente vai fazer depois disso? Boa lembrança, né? A gente não pode... Boa lembrança, né, Magdalena? Eu estou recebendo. Não, tudo bem, é só uma boa lembrança, porque a gente está tendo uma oportunidade aí de se repensar, né? A gente vai fazer aqui uma gentileza, que o Sated do Paraná, sobraram 3 minutinhos ainda na fala delas, e elas pediram para a gente receber aqui por 3 minutinhos. Eu não vou saber dizer o teu nome direito. Gerard. Tá, o Gerard. Não tá, agora apareceu sim. Então, tem 3 minutinhos para a gente ser justo com todo mundo, tá bom? Bom, boa noite a todos. Te apresenta, por favor. Tá. Eu sou o Gerard, eu era a Jane ou a Eliane, que mora no mesmo prédio que eu, inclusive, que deveria estar falando isso, nem deveria estar aqui. Bom, eu sou de várias áreas, fundamentalmente da ópera e do teatro, pronto, e nós fazemos aqui o Festival de Ópera do Paraná, que é o maior evento lírico do país. Fazíamos, né, Jane e Eliane? Não sei o que vai ser agora. Bom, eu queria só complementar o que foi dito antes pelo pessoal aqui, pelas duas aqui, as duas queridas aqui do Paraná, é que no Conselho Estadual de Cultura, aqui nós tivemos um debate em que o Estado queria abrir um edital aos mesmos moldes dos editais normalmente abertos, o que levaria 45 dias por conta da Lei 8666 para inscrição, e mais a chance de 2 prazos recursais, o que perderia o caráter emergencial dos editais, e isso por si só já voltaria o dinheiro, como diz a própria lei, para o Fundo Estadual de Cultura, né? Então nós acabamos propondo, e a maioria do Conselho não seguiu, né, através, de uma proposição que partiu nossa, do SATED, de fazer um edital único e multiáreas, né, em que o Estado não fomentaria a criação de produtos culturais, mas a aquisição de produtos culturais já prontos por cessão de uso pelo próprio Estado. Então o Estado pode comprar um documentário já pronto, para ter a sessão de apresentação por 24 meses, ou qualquer outro produto que tenha esse artista dentro do seu cabedal, uma forma de facilitar.
e me parece que o município aqui de Curitiba também vai seguir a mesma linha, uma forma de facilitar esse acesso a esse dinheiro. No debate dos 28 mil, nós temos um sério problema, porque todo mundo que teve Lei Rouanet ou outro mecanismo de fomento, seja mecenato ou não, já passou os 28 mil em 2018. Né? Então, ficou de ter uma reunião com a Secretaria da Fazenda aqui, mas me parece que o próprio Estado espera não repassar esse dinheiro para a maioria dos artistas. Eu não sei se faltou mais alguma coisa, Jane. Não tinha mais uma coisa. Deixa eu complementar o Gerard, ele é o nosso coordenador de ópera do SATED, e ele é conselheiro do Conselho Estadual de Cultura, já foi do Conselho Municipal também, e é uma pessoa que nos auxilia muito na nossa consultoria jurídica também, porque ele tem um conhecimento de leis bastante importante, então por isso que a gente pediu a entrada dele, até para ele dividir essa informação, que ele propôs, levou essa proposta na reunião do Conselho e foi aceita por as demais áreas, né? Tá? Obrigada, então, Gerardo, pela participação aí, pelas ideias para a gente aí. Valeu, uma boa noite. Obrigado. Então, gente, tem uma coisa que a gente fica falando, né, que é sobre aquele teto, né, dos 28 mil e tal. E me lembrou uma coisa assim, vou repetir essa história, mas aqui é bem importante. Muitos de nós, por exemplo, foi o meu caso, chegou lá em 31, a minha renda mesmo foi muito abaixo daquilo. Mas o que aconteceu? Muitas vezes a gente produz, às vezes a gente pega um valor, recebe um valor num trabalho em que a gente vai repassar de forma cooperativada para outros colegas que estão trabalhando junto, né? Quantas pessoas nesse Brasil não estão nessa mesma situação? E essa é uma briga aí antiga. Enfim, isso aí eu estava só fazendo um comentário. Infelizmente, assim, a gente está com um problema aqui na entrada do Fábio, então eu vou utilizar os 10 minutos do Fábio, vou falar provavelmente menos, para a gente colocar aqui a situação que está rolando aqui no Rio Grande do Sul. Não é diferente de nenhum lugar do Brasil, né? Principalmente com relação à cultura, às artes. E existem, claro, muitas alternativas de todo mundo fazendo vaquinha, todo mundo fazendo projeto online, algumas coisas assim. Nós aqui estamos fazendo assim, a gente tem recebido pelo projeto Cirandar algumas cestas, a gente recebe de prefeitura, de estado, cestas básicas, as pessoas não vivem apenas de comida, então tem rolado problemas de gente que não consegue pagar aluguel, as pessoas não conseguem mais morar, não conseguem pagar sua conta de luz, ou seja, exatamente igual que acontece em todos os outros lugares, né? Então, há uma organização que já começou já no ano passado, ali em outubro mais ou menos, que é o Fórum Permanente de Ação pela Cultura. Nesse fórum, existem entidades, movimentos, organizações que se juntaram para que a gente tenha vozes e colocações de vários lugares do Estado, não é só assim o ponto de vista do SATED ou o ponto de vista do Sindimus, por exemplo, tá? Tem movimentos de atores, tem movimentos do hip hop, tem uma rede de artistas em artes visuais, por exemplo, e todas essas pessoas se reuniram e, desde o ano passado, tem fomentado a coisa de buscar políticas públicas, de buscar uma voz coletiva, né, unificada para o setor artístico-cultural. Então, isso acabou ganhando uma dimensão e uma força bastante importante, tá? Porque não são várias pessoas, cada um puxando para o seu lado. Ou, como a Magdalena falou, joga um monte de milho, as pessoas vão lá e depois cada uma sai para um lado. Não, porque esse fórum já tinha essa ideia de trabalhar conjuntamente, todas as áreas juntos, todo mundo procurando falar a mesma coisa. E daí veio, por exemplo, a gente já teve 2 dias de festival online, com convidados, assim, artistas de todos os tipos de manifestação, colocando a sua presença ali, colocando o seu trabalho gratuitamente, e com isso a gente ainda está no ar também uma campanha do Apoia-se, que é uma campanha onde a gente recebe doações, a gente tem campanha do próprio SATED também para receber essas doações, porque às vezes a gente precisa do valor em dinheiro, às vezes o pessoal do fórum repassa esses valores em cestas para a gente também, e claro, né,
a gente está aí numa batalha enorme por políticas públicas. Então, por exemplo, no Estado houve uma grande briga para que, e só saiu, que a gente considerou bastante atrasado já, o FAQ digital, o FAQ, que é o Fundo de Apoio às Artes, Fundo de Apoio à Cultura, desculpa, que ele faz parte da Lei de Incentivo à Cultura do Estado, ele saiu numa modalidade digital, onde nós não fomos ouvidos, ou fomos ouvidos depois, e aí pouco se pôde fazer, né? Nós não fomos ouvidos assim na forma de regulamentar, de construir esse edital, que acabou que o grande critério desse edital foi o primeiro que chegasse. Quem tivesse internet mais rápida, quem pudesse estar ali na hora que abriu, né? Porque tinha uma porcentagem para o interior, uma porcentagem para a capital, mas quem conseguia primeiro, depois tinha outros critérios, mas basicamente quem conseguia se inscrever primeiro. Né, que a gente achou que, primeiro, isso não é critério, né? E estamos aí em outras discussões, porque a gente ainda está gritando muito para a Secretaria de Estado da Cultura nos escutar, nos atender, e parece, pelo que se soube recentemente, que sim, eles vão aceitar essa formação de um comitê gestor para a gente falar sobre esse repasse via Estado, para a gente falar sobre esse repasse para as prefeituras. Concomitantemente a isso, o fórum, esse que eu falei, está também fazendo um trabalho junto à FAMURS e o CODIC, que são a Fundação das Associações dos Municípios, e o Conselho, dentro dessa federação, que agrega esses municípios na parte da cultura, né, no setor da cultura, também para a gente conversar, porque tem muito município que nem sabia que ia receber essa verba, tem muito município que acha que pode consertar o coreto, o banheiro do teatro, e não é nada disso. Isso é emergencial, isso é para os trabalhadores. E todo mundo falou uma coisa muito importante: os técnicos estão muito afetados. Porque os artistas, a gente acaba... Está todo mundo no mesmo barco aqui, mas a gente acaba correndo um pouco, daqui a pouco a gente aprende a mexer numa outra tecnologia, a gente faz uma transmissão, a gente deve fazer um vídeo, alguém faz umas fotos, e a gente acaba criando e se virando. Mas isso muitas vezes é pouco... para... não chega para os técnicos, né? E que também começou, como todo mundo, todos os satélites estão vendo, a gente está vendo uma grande demissão, assim, está chegando para a gente muitas demissões. No município, na capital, a gente agora começou uma discussão, está vindo uma discussão sobre a formação da comissão. Olha só, a gente está em julho, né? Quando é que saiu que o Brasil estava em situação de emergência? Agora, finalmente, a Secretaria Municipal de Cultura da capital do Rio Grande do Sul está chamando para formar a comissão, que vai ser a comissão que vai avaliar, que vai montar um edital com o valor que eles chamam de contratualização, que nada mais é do que um formato diferente de privatização, da Cinemateca Capitólio. Quer dizer, a gente conseguiu, de tanto gritar, a gente também conseguiu, pelo município, algumas cestas, algumas coisas lá, mas a briga está grande em todos os lugares. Então, nós vemos que é muito importante que essa conversa que a gente está começando aqui, que ecoe, né, para que as pessoas procurem se juntar, procurem se ouvir, para criar alternativas e para fazer o poder público, esses gestores que estão a serviço do público, nos ouvirem, nos escutarem. Me parece que é isso. Não sei se todo mundo concorda. Galera, sou só eu aqui? Tá todo mundo? Sim. Espera aí que eu acho que eu tenho mania de falar e tal, e puxar outras coisas para a conversa, mas acontece que eu nem cheguei a falar que eu também sou vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural aqui de Minas Gerais. Lamentavelmente, a gente demorou muito a ter qualquer ação possível, emergencial, para a área artística e cultural. O que aconteceu? Demorou a sair um edital, o novo secretário de Cultura e Turismo tem uma boa vontade tremenda, é uma pessoa que tem muita disposição em trabalhar pela cultura, todo mundo sabe bem disso, mas acontece que saiu o bendito edital de lives, 1.000 e não sei quantas lives. Olha, gente, só um comentário aqui também, que às vezes me atrasa, mas acontece o seguinte: nós somos atores de teatro, né? A nossa grande maioria aqui em Minas Gerais, nós somos atores de teatro. Eu tenho 42 anos de profissão.
e a maioria dos meus colegas também tem um pouco mais ou um pouco menos, mas acontece que o teatro gravado, o teatro filmado, fica uma merda. A gente sabe disso. A gente precisa de expertise para gravar artes cênicas como artes cênicas. Né? Teatro não é vídeo, né, Magdalena? Hein? Teatro não é vídeo. Quando filmou, deixou de ser teatro. Pois é, a melhor peça do mundo, se você gravar chapado e botar alguém para assistir, ninguém vai conseguir assistir 10 minutos. Claro. Então, assim, nós estamos sofrendo com isso também, né? Nós estamos participando desse filme de horror que eles não pagaram cachê-teste para a gente, não pagaram cachê e obrigaram a gente a fazer esse pandemônio, não é nem pandemia, pandemônio. Mas, assim, a gente está nesse elenco e a gente nem sabe como é que a gente vai sair dele. E essa obrigação da gente transmigrar para a linguagem audiovisual está colocando muita gente muito exposto. A pessoa não quer, não tem vontade de fazer, e a única forma dela ganhar R$ 1.900, igual no edital aqui está sendo a proposta, né? Quer dizer, e outra coisa, a maioria dos circos, que são vários circos que estão por aí parados em várias cidades, temos 65 ou 67 já listados. Quer dizer, o pessoal ficou entusiasmado, falou, nossa, vamos poder entrar nesse edital. Não puderam, não tem endereço comprovado, né? A gente até está tentando fazer com que o endereço do sindicato seja o endereço que eles apresentem, né? Eu estou falando do edital aqui de Minas Gerais porque eu acho que isso está no Brasil inteiro. Eu acho que a vedação legal de um monte de coisas, entendeu? Proíbe as pessoas de entrarem de forma rápida nos editais, uma forma que ela entenda e que ela faça em qualquer lugar que ela tiver, ela pega um computador, preenche uma ficha e entrou no edital, porque a situação é de emergência. Então, Eliane, assim, você queria falar? Oi. Fala. Não, é exatamente isso que a Mag falou dos circos, negociar para eles usarem o endereço do SATED. Eles têm que entender a realidade. O governo não pode ser tão, né, que não entenda o que é um circo. A questão não é nem o governo. O gestor, ele quer desamarrar, ele quer fazer, ele quer atender, mas acontece que a lei não permite. As procuradorias, as assessorias jurídicas das secretarias não soltam, não desamarram, porque existe a vedação legal. A pessoa mostra assim, aqui está escrito que não pode isso, não pode aquilo. Quer dizer, mais não pode do que pode. A gente aqui no Conselho Estadual de Cultura, a gente vai ter até uma reunião extraordinária agora, essa semana, justamente para poder propor o comitê de gestão da crise artístico-cultural com comissões que tratem de Aldir Blanc e tratem também da flexibilização, nem que seja temporária, fazer um PL temporário junto com a Comissão de Cultura da Assembleia, que valha um ano, ou valha enquanto esteja na vigência da pandemia, né, que valha só esse tempo, mas a gente precisa flexibilizar. Ninguém vai roubar ninguém uma hora dessa, a gente está todo mundo no mesmo barco, a gente está com um problema. É claro que a gente entende a questão da verba pública, que precisa ter realmente muito cuidado para que ela seja direcionada. Mas acontece que o Brasil inteiro está clamando por atendimento emergencial. A gente precisa fazer com que as coisas funcionem. Fala aí, Dorbeck. Madalena, eu estou com uma coisa engasgada aqui, eu tenho que trocar com vocês. Fala, depois. Não tem só em Minas, né? Depois, Dorbeck, tem aqui em São Paulo também. Algumas questões que tem aqui nos comentários, tá? Tá, posso falar? Pode. Posso falar? Pode. Então, eu estou indignado, que não tem só em Minas, mas você falou dos 5% aí, mas tem em São Paulo também. Desses secretários picaretas, e a gente não pode permitir isso, o cara querer tirar uma lasquinha, né? Tirar a lasquinha do auxílio emergencial, tirar o auxílio da desgraça dos trabalhadores da cultura. Isso a gente não pode permitir. Acho que nem o SATED, nós estamos aqui, mas os SATEDs pelo Brasil afora, a gente tem que denunciar esses caras. Porque muitos desses picaretas, o seguinte, o que eles fazem?
eles não colocam, muitos não colocam um centavo na cultura, eles não lutam, eles não vão atrás do recurso, eles são subservientes ali ao prefeito, eles ficam caladinhos, às vezes são cargos, esses cargos políticos que o cara pega como prêmio de consolação em muitas prefeituras pequenas, né? Então, assim, é um horror isso, né? A gente tem que denunciar esses picaretas, porque é o seguinte, boa parte dos recursos, fora a Lei Aldir Blanc, a gente sabe que no Brasil afora, muita parte dos recursos da cultura se perde na atividade meio, né? Para quem está nos ouvindo, não sei se tem gente nos ouvindo que não sabe o que é atividade meio, é a própria administração do processo, a própria administração das secretarias, né, os comissionados, essa coisa toda, e muito pouco vai para a atividade fim. Aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, mas só para dar um exemplo aqui, 80% dos recursos da Secretaria de Estado da Cultura vai para as OS, as organizações sociais, né? Então, uma hora, e eu falo isso sempre, uma hora a gente vai ter que colocar o dedo nessa ferida e ver o que essas organizações sociais estão fazendo em benefício, na ponta, né, em benefício da população. É óbvio, né, que eles pegam recurso, alguma coisa eles têm que fazer, senão eles desaparecem, mas é o seguinte, eles pegam um recurso de, sei lá, não é pouco, mas pegam um recurso de 10 milhões, desses 10 milhões, 20% vai para atividade fim. Então, eles gastam 8 milhões para manter a máquina e 2 milhões para atividade que eles fazem uma propaganda desgraçada e tal. E um tempo atrás, só para vocês terem uma ideia, né, eles estavam lutando na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que os diretores das OS, pudessem receber acima do teto, que é o salário do governador. Naquela época, só para vocês terem uma ideia, é um absurdo isso, o teto era 21.500. Eles estavam querendo ganhar 30 mil, eles queriam ganhar mais que o governador. Então, é o seguinte, quando você fala desse percentual de 5%, apareceu aqui em São Paulo também, como eu falei inicialmente, o Saleitão aí estava nessa... Cheguei, gente, desculpa o meu atraso, eu estava numa briga lá em Bento Gonçalves com o Conselho Municipal. Então aí, vamos me inteirar. Desculpa aí, Norberto. Beleza aí, velho. Beleza. Então, eu estou concluindo aqui falando da situação dos municípios, viu, Fábio? Já que você entrou agora, estou falando desses caras que querem tirar uma lasquinha, esse secretário de Cultura quer um percentual a custo administrativo. A gente tem que dar uma banana para esses caras, a gente tem que ir para cima desses caras. Nós, como sindicato de trabalhadores, a gente não pode permitir esse tipo de coisa. A gente tem que ir para cima, denunciar na imprensa, que é o seguinte, tirar uma lasquinha dos trabalhadores na cultura nesse momento de penúria que o setor está vivendo, que o setor artístico, cultural e entretenimento está vivendo, é uma covardia, né? A gente tem que denunciar esses canalhas, acho que a gente não pode deixar passar batido. Aqui, o que passa na minha frente, a gente denuncia, a gente coloca na mídia oficial, coloca na mídia alternativa, e vamos continuar nessa linha aí. Não tem só em Minas Gerais, não, viu, Madalena? Picareta tem tudo em qualquer lugar, viu? Então, assim, Fábio, só para tu entender, a gente vai de desculpas, tá? A gente houve um probleminha aí mesmo que o Fábio não conseguia chegar aqui. Tá muita chuva, né, Fábio? Não deu para chegar. Então, assim, Fábio... O meu carro. Assim, verdade, Fábio... O SATED já colocou o seu tempo, mais ou menos, mas eu vou colocar aqui alguns comentários de coisa que as pessoas estão colocando nos comentários rapidamente e depois eu passo para ti. Talvez a gente se repita um pouco, porque eu já falei como é que está a nossa situação, assim, grosso modo, tá? Então, primeiro, aqui, Maurício Rosa Marques, que é nosso colega, que é técnico, que é nosso colega também lá no SATED, quando ele fala da declaração de renda, só para deixar claro, sim, talvez a gente não tenha explicado aqui corretamente, mas para quem possa ter dúvida, quando tem lá os 28 mil, que é lá no imposto de renda da pessoa, mas o que acontece muitas vezes é que essa pessoa passa a nota da sua empresa, daí vai para o seu Prolabore e com isso vai para a sua declaração de renda. E que muitas vezes esse valor que foi para a sua declaração individual de renda como pessoa física, na verdade, aquele valor lá, ela pagou muita coisa, muita gente, muita estrutura. Isso é bem mais comum do que a maioria das pessoas entende, tá? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. A Lei Aldir Blanc exige registro profissional para auxílio CPF? Essa é uma pergunta. O pessoal de Sergipe, até de Sergipe, oi... Pessoal agradecendo a gente ter feito. Pergunta do Maurício novamente. 20% dos... Aí é bom porque daí o Fábio já entra e responde essas perguntas, porque eu confesso que eu tenho que reler, porque eu li e só uma vez a lei Aldir Blanc. 20% dos recursos são para editais. O limite de 28.500 não é só para o auxílio CPF? Não sei se eu não coloquei isso antes, mas tudo bem. Bom, em princípio, Fábio, estou te passando a palavra. Assume aí, por favor. Então...
Primeiro eu quero agradecer aí a presença do Dorberto Carvalho, presidente do SATED de São Paulo, Eliane Berge, presidenta do SATED de Paraná, Jane Dávila, do SATED de Paraná também, muito obrigado pela presença, Magdalena Rodrigues, do SATED de Minas, muito obrigado por aceitarem o convite e estarem aqui. Imagino que a Silvana já tenha falado aí que a nossa situação é bem delicada aqui no estado do Rio Grande do Sul, no nosso SATED e tal. Eu me atrasei porque eu estava participando de um fórum do Conselho Municipal de Bento Gonçalves sobre a Lei Aldir Blanc. Estou tentando estar em todas as pontas, né, que está bem difícil também. E também já dizer que vamos ter outras lives com outros SATEDs. O pessoal do Nordeste me pediu, hoje eu tentei já falar com o pessoal do Ceará, de Pernambuco, da Bahia. Quero fazer também uma live com o pessoal da dança, o pessoal do circo, para a gente expor mesmo e talvez aproveitar cada vez mais essa tecnologia para a gente estar mostrando para os nossos associados e para a nossa categoria como está o universo sindical, como é que está os SATEDs, como é que está as entidades das 6.533, pós, né, toda a discussão lá que está na Justiça dos Estrangeiros, depois a questão da reforma trabalhista, imposto sindical, enfim, né, uma dificuldade bem grande. Mas, então, como eu cheguei atrasado, eu estou aqui para ouvir vocês, na verdade, ouvir mais sobre essa questão de como vocês estão lidando com essas dificuldades, como estão buscando, não sei se vocês já responderam, imagino que sim, mas só para eu ir me inteirando, né? E como é que está essa luta também da Aldir Blanc. Aqui está bem difícil, a gente está com dificuldade de diálogo com o Estado, né? Que é PSDB, estamos tentando alguns municípios buscar esse diálogo, porque o Estado vai ficar com a questão da renda básica, os municípios vão ficar com esse auxílio para espaços e editais. Então, a gente aqui está propondo a criação de um comitê estadual deliberativo e comitês municipais para poder operar essa verba, poder homologar os cadastros, enfim, para ela poder, inclusive, debater como vai ser esses editais dos 20% que vão ficar, né? Então, esse é o nosso caminho. A gente aqui faz parte de um fórum que se chama o Fórum de Ações Permanentes da Cultura, que é onde está reunido boa parte da galera do estado todo, dos conselhos, dos grupos, dos artistas, dos técnicos da cultura, dos fazedores da cultura, e lá que a gente está debatendo as nossas estratégias. Então, a princípio é isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, a Silvana me deixou sozinha na tela e eu entro em pânico já, não ver meus colegas. Então, ouvir um pouco aí de vocês. Isso aqui é um bate-papo bem descontraído para a gente realmente falar e expor a nossa realidade. Fala, Silvana. A gente tem duas perguntas que, de repente, quem fala aqui já nos ajuda. 20% dos recursos são para editais. O limite de 28.500 não é só para o auxílio CPF? E a outra pergunta, no edital pode ter CNPJ. E aí, se esse CNPJ vai executar edital, vale também o limite dos 28.500? É basicamente a mesma pergunta. Quem conhece melhor a lei? Norberto, quer responder? Posso dizer sim. O limite dos 28 é para os 80%, é para aquela parte destinada aos trabalhadores. Tudo é destinado aos trabalhadores, deixar bem claro, tudo. Inclusive os 20% é destinado aos trabalhadores, mas através do edital. Mas os 28 mil é barreira sim, viu? Não sei quem perguntou, desculpa, qual é o nome da pessoa que perguntou? É o Maurício. É o Maurício. Viu, Maurício? E esse é um problema que a gente está encontrando aqui, que a gente quer, inclusive, fazer... Aqui em São Paulo, a gente está querendo fazer uma discussão aqui com a Secretaria de Estado da Cultura, porque a gente boa parte dos técnicos estão nesse pacote, né? Porque é tributado na fonte, você recebe lá, então, se você calcular, vai dar, se seguir a ipsis literis a lei, vai dar em torno de quem ganhou 2.400 por mês lá em 2018, pode estar duro, ferrado agora, pode estar duro e ferrado em 2020, mas ele vai estar inserido pela lei. Qual a interpretação que, nosso ponto de vista, nós estamos forçando essa interpretação que é possível? É considerar os rendimentos tributários não os 28 mil reais, mas acima do limite, acima da alíquota, que está em torno de 14 mil e pouco, né? É quando você começa a pagar imposto. Até 14 mil você não paga imposto, acima desse valor você começa a pagar imposto, considerar os rendimentos tributários acima dessa alíquota
então vai dar um rendimento total aí no bruto no valor de 43 mil, 44 mil aproximadamente. Só que, ainda que as secretarias, no meu ponto de vista, ainda que a Secretaria de Cultura não aceite esse tipo de interpretação, né, e a gente está querendo forçar que as secretarias assumam a responsabilidade das pessoas que não pegaram, aqui em São Paulo, 2 pontos, eu vou esclarecer aqui, quem está lutando é o seguinte: primeiro, para o pessoal que pegou. Primeiro, quem pegou os R$600, o cara não fez a vida com 3 parcelas de R$600, né? Mal deu para ele pagar as contas. Então, a gente está forçando para que esse trabalhador do setor, aí, o trabalhador da 6533, que pegou esses R$600 do auxílio emergencial inicial, que ele também tenha direito a esse outro auxílio da Lei Aldir Blanc, né? E daí a gente tem que ver maneiras de fazer isso. Uma das maneiras que a gente tem pensado aqui é instituir uma espécie de bolsa, né? Uma bolsa através de um edital. Então, é o seguinte: a Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria Municipal de Cultura, publica um edital para a bolsa, mas de que não seja em caráter competitivo. A gente tem que buscar as formas jurídicas disso, mas que todas as pessoas que se inscrevam, elas sejam contempladas. É uma maneira de estar dentro da lei, de estar usando os 20% dos editais, né? E está atendendo esses trabalhadores que não vão pegar, já não pegaram o primeiro auxílio por conta que se encaixaram lá nos 28.559,70, e mesmo aqueles outros trabalhadores que pegaram os R$600, né? Só que agora continuam precisando. É a mesma coisa de cesta básica. A pessoa pega uma cesta básica, precisa da segunda, da terceira, da quarta. Nós estamos mais de 100 dias parados, né? O setor está parado mais de 100 dias. A gente não tem fôlego para isso, né? Eu costumo dizer o seguinte: pelo menos aqui em São Paulo, essa visão que eu tenho, mas eu imagino que é no Brasil inteiro, que os artistas e os técnicos, eles não tinham sequer recursos reservados para sobreviver à intermitência do mercado. A intermitência que é característica da nossa profissão. Às vezes você tem trabalho, às vezes você não tem trabalho. Você tem trabalho, você não tem trabalho. Então teria que ter uma reserva. O que acontece? Na minha avaliação, pelo menos aqui em São Paulo, que nos últimos 15 anos a gente teve um achatamento monstro dos cachês, né? Que levou a essa situação de penúria que estão os trabalhadores do setor nesse momento. A gente tem que fazer agora uma corrida de recuperação, né? Respondendo a Madalena, que ela está falando da gente pensar alguma coisa pós-pandemia, que a gente vai ter que fazer uma corrida de recuperação das perdas, porque a gente perdeu muito durante esses anos todos. Mas não vou me alongar, mas acho que é mais ou menos isso, para a gente abrir aqui uma discussão, não ficar um monólogo aqui. Não, faz parte. Tá bom, é isso aí. Faz parte, porque todo mundo tem que colocar aqui alguma coisa, e é isso que faz a construção ser mais rica, né? Fábio, queria colocar alguma coisa? Sim, não, eu acho que é isso, bem isso, Norberto. E a gente está falando aqui, está buscando até os exemplos que os outros estados estão fazendo em relação a isso. Esses dias eu estava falando contigo e tu falou que aí vocês também estão tentando aquela PL que é da contrapartida do Estado e tal, que é outra coisa que a gente achou bem interessante aqui, né? Aqui nós estamos debatendo de ter um comitê e tal, né, para todo mundo participar. Não sei como é que está no Paraná, como vocês estão vendo a questão da lei, como estão buscando. Eu acho que é isso. E a pergunta ali que fizeram sobre o registro, né, quem tem o registro, ele já comprova que ele é um trabalhador, né? Tem que comprovar 2 anos, quem tem registro, teoricamente, está ali dentro. A questão da discussão é quem não tem registro, né? Que são os fazedores da cultura, quem que vai cadastrar, quem que vai homologar esses cadastros, né? Quem que vai validar os espaços também, né? A lei fala lá que os espaços pode ser representado por CPF, né? De repente é uma comunidade indígena, um quilombola que não tem ainda um CNPJ, mas daí tem um CPF que pode participar. E aqui a gente acha que se tiver esse comitê, onde está todo mundo sentado, ou boa parte do setor sentado para dialogar, governo, né, o Estado, os municípios, Conselho Estadual, Conselho Municipal, a sociedade civil, né, organizada e não organizada, para dar espaço também para aqueles que não estão organizados, mas que são fazedores, que têm um espaço lá. Eu tenho uma salinha que eu dou aula de dança, eu tenho uma salinha que eu dou circo e tal, para chegar nessas pessoas. Então, ouvir vocês é muito importante para nós e para quem está aqui nessa batalha aqui no Rio Grande do Sul, assim, ouvir o pessoal do Paraná, como é que está, ouvir a Magdalena, muito importante para nós mesmo. Fábio,
É muito importante isso que você falou aí agora, a questão do registro profissional. Não que a gente esteja querendo excluir quem quer que seja. Nós não somos uma classe privilegiada. Eu acho que assim a realidade está bem à mostra hoje em dia, né? Nós não somos uma categoria privilegiada, nós não queremos ser melhores que ninguém, não é isso. Só que o Norberto também falou uma coisa muito importante. Quem já recebeu o auxílio de R$ 600 das 3 primeiras vezes, aliás, a terceira vez eu acho que pouca gente recebeu, né? Esse dinheiro já foi usado para dívidas que a gente já tinha há muito tempo, né? E com essa falta de perspectiva de trabalho, esse dinheiro nem esquentou na carteira da gente, nem na conta bancária. Então, quer dizer, a gente está precisando, nós que somos a categoria, isso também eu não estou diferenciando a gente de qualquer trabalhador, porque todos estão em dificuldades. Os artistas estão em maior dificuldade porque a gente não tem onde buscar dinheiro. A gente não pode nem pedir emprestado, porque a gente não sabe se tem um dia para pagar. Então, quer dizer, a luz da gente vai ser cortada, todas as nossas possibilidades de uma vida digna estão sendo cortadas. Então, se a gente pudesse se juntar no Brasil inteiro para conseguir que esses R$ 600 de 3 vezes viesse para a nossa mão, seria de grande, grande, grande ajuda, porque nós não temos como sobreviver. Os artistas aqui em Minas Gerais, pelo menos os que a gente consegue alcançar, né, estão vivendo de cesta básica. Isso não é uma indignidade. Graças a Deus, a gente está conseguindo as doações necessárias para ter a cesta básica para doar. Mas acontece que são famílias, artista casado com artista, e tem filho. Como é que faz? Né? Essas pessoas vão viver do quê? Vão para a rua? Vão, né, aumentar a população de rua? Como é que nós vamos fazer? A gente é profissional, a gente se preparou a vida inteira. A gente, aliás, preparou não, o artista se prepara a cada dia. Né? E a gente precisa muito ter como cuidar dos filhos da gente. É só isso, é uma coisa muito fácil de entender. Então, esses R$ 600 entraria como um auxílio emergencial específico para a nossa categoria. Agora, aí está um problema, ou uma solução. A questão do registro profissional, alguém perguntou aí se seria exigido registro profissional, né? Eu acho que a gente deveria fazer um acordo entre os artistas mesmos, entre a gente mesmo, que está precisando tanto desse recurso, da gente acordar que as pessoas vão passar através dos sindicatos, não é para deixar dinheiro para a gente, não é para a gente cobrar nada, mas passar através dos sindicatos de artistas, do sindicato de dança, dos sindicines, para ser credenciado para receber esse dinheiro, comprovando uma atuação profissional, uma inserção real na área. Né? Porque assim, a gente sabe que as pessoas estão todas com dificuldades, de repente, uma pessoa que fez teatro amador há 20 anos e já tem outra profissão há muito tempo, acha que tem direito de receber. Ótimo, mas acontece que tem gente que trabalha com isso, esses 20 anos que ficou parado, tem gente trabalhando esses 20 anos todos, que somos nós, né? Profissionais da área. Então, vamos ter essa consciência ao reivindicar o recurso que a gente estabeleça esse acordo. Não sei como que a gente pode fazer isso, ou se a gente pode pensar naquele PL emergencial em todos os estados, através das nossas comissões de cultura, para fazer com que exista a necessidade de apresentar ali uma liberação do sindicato. Não é esse fulano que faz, nós não estamos exigindo o DRT, a gente está querendo que passe no sindicato até as pessoas que nunca tiveram registro profissional e que nem gostam muito de sindicato. Mas a gente queria ter o prazer de credenciar essas pessoas, falar, vai lá e recebe seu dinheiro, você pode receber, está aqui escrito. Né? A gente só quer fazer uma coisa humanizada, uma coisa organizada, e aproveitar até esse momento para que a gente tenha uma visibilidade maior como trabalhadores para a própria sociedade. É isso, já estou falando para caramba.
Tudo bem. É o que a Eliane tinha comentado antes, né? O pessoal que nasceu em Sírio, o pessoal que não tem, o que trabalha. Muitas vezes ninguém tem esse registro, né? Então, isso tudo é nesse sentido de facilitar. Gente, eu quero fazer assim, algumas colocações rápidas, em função até do que eu estou observando ali nos comentários. Então, porque a gente ainda tem muita dúvida. E, por exemplo, existem algumas pessoas, assim como existem municípios, tem pessoas que não entendem o que significa a Lei Aldir Blanc. Vou procurar resumir. Foi uma lei de emergência que direcionou recursos do Fundo Nacional de Cultura para atender espaços públicos culturais e especialmente para atender trabalhadores do setor cultural. O que é esse Fundo Nacional da Cultura? É um fundo que recebe valores, pequenos valores de vários lugares, entre eles das loterias, de mecenatos, de doações de entidades internacionais, enfim, e que eles compõem esse Fundo Nacional da Cultura, que esse ano estaria parado, porque não poderia, obviamente, ser usado. Então, nós conseguimos, através dessa lei, de uma mobilização nacional, fomos ouvidos no Congresso Nacional, montamos, né, nós tivemos parlamentares, a Benedita da Silva e a Angela Fegali, em especial, assim, foram fantásticas nesse sentido, é sempre importante lembrar, né, entre outros tantos parlamentares que endossaram, que foram lá junto, que criaram essa lei para direcionar esse fundo de uma forma emergencial para os trabalhadores. E aí, muitas coisas estão surgindo de como a gente direcionar isso. Eu gostaria de lembrar que, por exemplo, o SATED do Rio Grande do Sul está, nesse momento, fazendo um recadastramento dos trabalhadores, né? É claro que lá nesse recadastramento se pergunta o número do registro. As pessoas falam DRT, DRT é a antiga Delegacia Regional do Trabalho, não existe mais nenhum ministério. O registro profissional, né? Então, lá tem um cadastro onde a gente está procurando, porque muita gente que já foi, não é mais, ou é associada do SATED, não tem os seus dados em dia, então daqui a pouco a gente vai ficar, são milhares e milhares de pessoas em cada um dos estados que trabalham. Nós tivemos uma vez aqui que só com registro profissional o Ministério nos deu um número de 17 mil pessoas com registro profissional. Multiplica aí por quanto, né, que não tem esse registro. Então, quer dizer, são muitas pessoas a serem beneficiadas, a serem atendidas. Então, é importante a gente lembrar isso. Pronto, encerrei aqui. Fábio, tu ia me falar? Não, então, eu acho que seria um bom momento de uma valorização mesmo para as entidades, né, os SATED, outros sindicatos da 6.533, ou até mesmo como o Sindicato dos Músicos, né, até de tomar o sindicato, no bom sentido, para ele operar, e talvez nesse momento eu tenho visto muito como é importante, sim, eu ter o meu registro, né? Nesse momento, teoricamente, eu estou com muitos pedidos de pessoas que atuaram há muitos anos, e estão lá já comprovados que são artistas, que são técnicos. Só falta a questão de oficializar o pedido, né, de tirar um registro, e a importância de ter o registro para eu poder ter um comprovante de renda, de ter uma profissão, enfim. E a Aldir Blanc, ela num primeiro momento, para mim, ela seria essa valorização dos profissionais, né, é isso, eu tenho que comprovar 2 anos, às vezes eu chegar lá com 300, com portfólio, eu tenho minha carteira de registro e tal, né? Mas claro que a gente tem que atender não só quem está com registro, né? Para quem é o fazedor de cultura, né? O trabalhador da cultura lá da ponta, que está aí há anos e que ele está emergencial, né? Eu queria aproveitar e também fazer uma outra pergunta, né? Que esses tempos foi bem polêmica aqui. Chamaram o SATED, o pessoal do audiovisual, principalmente o pessoal da publicidade, que era discutir uma reabertura, né? Protocolos de reabertura para ir lá para o set, filmar, tal, parará. O SATED daqui, ele, desde o início, ele é contrário à abertura, né? Nós estamos favoráveis ao lockdown, fechar, né? E que viria esses auxílios, R$600 do Nacional, R$600 do estadual. Aqui não temos nada do estado, né? Saiu um edital que eles chamaram de edital FAC Digital, FAC é o Fundo de Apoio à Cultura, mas esse já estava previsto, né? Então eu não tenho nenhum auxílio do estado, como artista, como trabalhador da cultura, e também acreditávamos que viria dos municípios. Alguns estão até dando alguns auxílios, mas da grande maioria não, né? Então a gente ainda não tem lá 600
do federal, 600 do estadual e 600 do municipal, né? Então, ali tem uma pergunta até contra os carnavalescos. O carnavalesco é fazedor de cultura, é trabalhador da cultura também. Ele tem direito, o pessoal da cultura, os quilombolas, as aldeias indígenas, né? Então, só para clarear ali. E aí eu queria ouvir de vocês como a gente foi contrário, né? Que é isso, eu vou lá para o 7, talvez a parte técnica, equipamento e tal, ele possa ter máscara, já passo para você, né? Só para dizer como é que foi aqui. Aqui nós somos contrários porque a gente sabe que o elenco, né? Ele vai ter que tirar a máscara, ele vai ter que se maquiar, ele vai ter que botar o figurino, né? Nós gostaríamos de estar discutindo, né? A perspectiva é que se abra a daqui 2 anos, mas sabemos que mesmo que seja daqui 1 ano, 2 anos, ainda vai levar uns 6 meses para a gente voltar a um pseudo normal. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão? Eu vou começar pela Eliane, que levantou o dedo ali primeiro, depois o Norberto, pode ser? Eliane? Então, como base, nós atendemos aquilo que a prefeitura, a secretária de saúde do município, em Curitiba, ela determina. Então, nesse momento, o Paraná está voltando um pouco para trás, entramos em vários municípios na bandeira laranja, e isso tem que ser respeitado. O SATED não pode ser conivente com, de repente, um set inteiro de filmagem, pegar um coronavírus. Então, se segue exatamente aquilo que o município, através do seu secretário de saúde, determina. Nós não podemos atravessar isso de forma nenhuma. Vamos lá. Certo. Vamos lá. É o seguinte, deu até uma polêmica até esses dias, que eu dei uma entrevista para a TV Cultura, e eu respondi, alguém me perguntou assim, olha, quando você acha que vai voltar à normalidade? Eu falei, depois de março de 2021. Nossa, tem uma parte da categoria ficou louca, porque o pessoal está desesperado, não tem grana, o pessoal está bem ferrado mesmo, imagino que no Brasil inteiro. Mas a questão dos protocolos, só para vocês terem uma ideia, nós estamos parados há mais de 100 dias. Há 70 dias atrás, já tinha gente me provocando aqui, Associação de Produtores, Sindicato da Indústria Audiovisual, inclusive junto aí com o Sindicine, que é nosso conhecida, a Sônia. Por que você não participa da reunião para a elaboração do protocolo? Eu falei, porque não aponta, não tem nada que aponta a volta ao trabalho nesse momento. A gente estava no ápice, né? A gente aqui em São Paulo, vocês têm uma ideia, a gente agora a pandemia está se alastrando pelo interior, pela grande São Paulo e pelo interior do estado. Quer dizer, nem agora a gente tem condição de abrir, passado já esses 70 dias, quando me provocaram lá atrás para organizar o protocolo. Daí me acusaram, falaram assim, o Norberto é um louco, o SATED não quer entrar na discussão do protocolo, mas quem que é louco nessa história toda? A gente sabia dessa pressão, a gente em São Paulo sofreu uma pressão dos setores econômicos, né, isso refletiu na própria posição do governo do estado, o João Dória. Se vocês acompanharam aí em rede nacional, vocês viram que num primeiro momento o Dória peitou o Bolsonaro nessa política genocida que ele vem atuando desde o início da pandemia, e impôs, de alguma forma, uma coesão no estado que defendia o distanciamento social. Então, no primeiro momento, as pessoas ficaram nas suas casas. É óbvio, né, que teve uma adesão imediata da classe média, né, e de uma classe média que poderia trabalhar em home office também, né? Mas olha só a situação das desigualdades, né? Imagino que isso não é só uma condição de São Paulo, mas ao par de que se colocou o distanciamento social, as pessoas das periferias, as camadas populares, não têm recurso, imagine, não tem recurso nenhum para sobreviver esse período, para ficar sem trabalhar nesse período, né? Então, começou a haver muito furo, principalmente das periferias da cidade, e muitos por conta da própria condição da moradia, né? Tem moradia na periferia da cidade de São Paulo que tem 20 pessoas em poucos metros quadrados, então não tem condição de fazer isolamento, né? E hoje o que se vê na cidade de São Paulo é que a pandemia se alastra no interior, se alastra na grande São Paulo. Dizem, né, que na cidade de São Paulo tem uma diminuição, mas não há teste, não há nada que comprove, né? O que existiu, na verdade, é uma grande pressão dos setores econômicos, e o que a gente, como sindicato, viu, né,
é que alguns setores, mesmo do próprio sindicatos, né, cederam essa pressão econômica. Fico contente com o seu depoimento, viu, Fábio? Porque muitos sindicatos cederam essa pressão. A indústria audiovisual bateu nisso lá atrás, quando estava subindo a pandemia aqui na cidade de São Paulo, né? As produtoras querendo, não, vamos fazer o protocolo e tal. O nosso protocolo foi sair esses dias, fizemos um protocolo. Porque agora também, como a Eliane falou, a gente, como sindicato, a gente consegue bater contra o poder público. Não adianta a gente falar o seguinte, ó, só nós, né, foi então liberado o trabalho, então só nós, lógico que a gente coloca a nossa posição política, como o Fábio coloca, a nossa posição política também, que não tem um ambiente para esse retorno ao trabalho, né, é temerário, nós estamos na contramão, aqui no estado de São Paulo, nós estamos na contramão de uma posição ajuizada que aconteceu de combate à pandemia no mundo inteiro, né, nós estamos na contramão disso, mas aqui os setores econômicos, eles batem muito forte, né, e a necessidade das pessoas tem batido muito forte também, né, do próprio setor artístico-cultural aqui, eu digo o seguinte, a gente sofre pressão do pessoal dos dubladores, né, a gente sofre pressão do pessoal da publicidade, mais dos trabalhadores que precisam trabalhar. Mais um detalhe que eu queria puxar um assunto, que é a questão do cachê-teste e do trabalho do self-teste, né, do trabalho em casa, do trabalho remoto, do self-teste, do videoteste, não sei como vocês chamam aí, né? O que aconteceu aqui na cidade de São Paulo? As produtoras se aproveitaram ainda mais da necessidade desses trabalhadores para impor esse cachê-teste às pessoas usando a sua própria residência, né, fazendo lá com o celular e tal, para não receber cachê-teste. Uma hora a gente bateu na mesa aqui e falou, não, vocês não podem fazer isso. E agora vai sair a nossa convenção coletiva, que está bem adiantada as negociações, que o nosso cachê-teste, tudo indica isso, se não der uma zebra no caminho, né, ele vai para R$120 com pagamento do cachê-teste remoto também, dessa situação remota, do videoteste, do self-teste, né. Outra coisa que está se utilizando bastante aqui durante a pandemia, da exploração dos trabalhadores desse setor de audiovisual, mais detidamente no setor da publicidade, é a utilização da própria residência dos atores para formar as locações. Então, olha só que loucura, acho que vocês estão sentindo com a cabeça, imagino o que aconteceu aí também, né? Olha que loucura, então é o seguinte, as pessoas estão sendo selecionadas por ter uma locação adequada para fazer a publicidade, quer dizer, então, isso é um absurdo, né? A gente bateu em cima disso, né? Bateu em cima disso o seguinte, e agora a gente tem que pegar os caras pela condição econômica, né? Aqui em São Paulo a gente está discutindo muito disso. Ah, você quer utilizar a locação? Tá bom, você vai pagar por isso. Tudo que paga, os caras recuam. Outra questão que a gente bateu bastante aqui em cima das pessoas reais, não sei se vai ficar por isso, mas está isso na negociação aqui, de que a gente não consegue lutar contra as pessoas reais, principalmente na O2 aqui do Fernando Meirelles. A discussão aqui é o seguinte, vocês querem restringir a liberdade de criação artística, porque, olha, o Fernando Meirelles fez a Cidade de Deus com pessoas reais, com pessoas do povo lá da comunidade. Olha só, dá uma olhada na Netflix, tem 10 anos da Cidade de Deus, vê a situação daqueles meninos, né? Tem um momento que o protagonista, eu sinto muito isso, tem um momento que o menino protagonista, ele diz o seguinte, ó, eu não sabia o que era R$10.000, a produtora me falou, ó, você quer porcentagem do filme ou você quer os R$10.000? Ele falou, eu nunca vi R$10.000. Eu peguei os R$10.000, quer dizer, ninguém orientou o menino, ele foi explorado, né? Então, na verdade, quando ele fala de pessoas reais, a gente aqui em São Paulo, a gente decidiu não entrar nessa discussão de liberdade de criação artística, porque é uma armadilha para nós, porque ninguém defende mais liberdade de criação artística do que os próprios artistas. Nós, do sindicato, todos os satélites do Brasil defendem a liberdade de criação artística. Nós lutamos contra a censura o tempo inteiro no governo Bolsonaro, e todos que estão aqui, e mais os que não estão aqui, sabem disso. Olha só, eles usam isso como artifício. Então, a gente percebeu o seguinte, atrás desse artifício da liberdade de criação artística, tem uma liberdade de exploração econômica. Por quê? Porque muitos desses trabalhadores, dessas pessoas reais, que eles pegam para trabalhar na publicidade, eles pagam cachê inferior ao que pagaria para o artista, da tabela do sindicato, né? Então, o que nós estamos fazendo? Se você quer pegar uma pessoa real por liberdade de criação artística, tá bom, você pega. Você vai pagar a mesma tabela do sindicato e tem um acréscimo para o fundo social do sindicato. Estamos vendo como adapta isso, mas já tem até um acordo aí com os produtores as agências de atores, já tem até uma discussão, fiz uma live esses dias com agências de atores, tinham mais de 40 agências de atores, dava conta de mais de 90% do mercado, e o pessoal assentiu que é isso, né? Que a gente não pode
que não pode restringir as pessoas reais, que a gente taxe na questão econômica. Tá bom, você pega 100 pessoas reais para fazer uma publicidade, tá bom, você vai ficar mais caro 130 mil. Tem gente que acha que é pouco, viu? Aqui a discussão em São Paulo fala assim, não, devia ser 30 mil reais para os caras não pegar. Mas nós vamos começar com 1.300 reais para um fundo social, né, que a gente usou bastante fundo social nesse período da pandemia, e vamos ver como que a gente vai adaptando isso juridicamente para ir crescendo ano a ano, para a gente impedir que esses caras, que esses picaretas que usam desse artifício de liberdade de criação artística, né, e às vezes, a gente sabe que a maioria das vezes não é liberdade de criação artística, é só liberdade econômica. Eu vou dar um exemplo aqui só para concluir. Teve uma discussão há pouco tempo aqui, que era de uma publicidade institucional do governo Bolsonaro. Então, a produtora falou o seguinte para mim, olha só, você está querendo me impedir de usar um peixeiro do Teatro Municipal? Eu falei, não, se ele é testemunhal, você tem o direito de utilizar, vocês sabem disso, né? O peixeiro, você pega ele na rua, coloca o microfone na boca dele, fala, ó, o que você acha da tainha? Tá bom para comer tainha agora esse tempo? Né? Tá barato. Isso é uma coisa, tá certo? Outra coisa é eles pegarem o peixeiro, como eles fazem, eles pegaram o peixeiro do Teatro Municipal, eles maquiaram, eles deram um curso de um dia para o peixeiro, para ele atuar, olha só, como se ator você fizesse um ator em um dia, né? Acho que eu estou falando um dia aqui exagerando, né? São poucas horas, eu falo um dia, deve ter sido umas 4 horas que deram uma orientação para ele como que ele ia atuar. Então ele está tirando o trabalho dos artistas, né? E aqui a gente bate muito em cima da lei 47, da lei das contravenções penais, do artigo 47. Foi através desse artigo que a gente chama a polícia aqui em São Paulo, não sei como vocês atuam aí, mas a polícia de São Paulo conhece muito bem esse artigo, porque diz respeito a bicheiros e tal, e a gente está convencendo os caras que é o seguinte, eles têm que atuar, é caso de polícia quando alguém está exercendo a profissão que ele não tem o registro profissional. Fizemos assim no Fantasma da Ópera, eles ficaram indignados com a gente. Como que chama a polícia para Time for Fun, o Fantasma da Ópera? Chamamos a polícia para o Alexandre Ercovitch em 2018, lá no MASP, está fazendo um desfile lá com modelo sem registro profissional, não pagando as meninas, é uma exploração a toda prova, meninas vindas do Brasil inteiro, inclusive do Rio Grande do Sul, vem bastante modelo do Rio Grande do Sul, as meninas vêm daí do Sul, desfilar de graça aqui, viu, Fábio? Elas vêm daí, desfilam de graça, né? E assim, a troco de uma peça de roupa. Né? Então, nós estamos colocando na convenção coletiva também que a gente não reconhece o pagamento através de peça de roupa. A gente reconhece isso como trabalho escravo. Né? E daí a gente tem feito denúncia de trabalho análogo à escravidão nesse setor das modelos, né? Que eu nem sei se todo mundo pega aí. Né? Talvez o Rio Grande do Sul não pegue as modelos, mas outros sindicatos sim. Bom, queria só colocar isso aí para a gente pôr na roda para a gente ir trocando.